paz do Senhor a todos, amém? Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O tema do nosso estudo hoje, gente, será aí uma espécie de resumo da lição de número 8 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, referente ao quarto trimestre de 2018. E o título dessa lição é Encontrando o Nosso Próximo. Por conseguinte, nós estaremos falando hoje um pouco a respeito da parábola do bom samaritano. Abordaremos aí questões referentes ao amor ao próximo, ajuda aos mais necessitados. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos capítulo 12, versos 33. Verdade prática. Amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Para que nós tenhamos uma boa compreensão da parábola do bom samaritano, faz-se necessário entendermos algumas coisas. A princípio, a gente sabe que o texto que diz respeito à parábola está no capítulo 10 do Evangelho que escreveu Lucas, nos versos 30 ao 37. Porém, para que a gente possa compreender isso, o bom é entender o que teria motivado Jesus a contar essa parábola, o que teria levado a contá-la. E para que nós tenhamos esse entendimento, faz-se necessário que a gente retorne ao verso de número 25, ao qual nos diz que havia ali, enquanto Jesus ministrava, ensinava a multidão, havia um certo doutor da lei. E este doutor da lei estava com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele queria testar Jesus. Quem sabe até mesmo expô-lo ao ridículo em meio à multidão que estava ali, tentando pegar Jesus em alguma coisa referente à lei. E é interessante que esse termo, essa expressão doutor da lei, ela no grego, o texto original é nomikos. A palavra nomikos quer dizer perito na lei, aquele que domina, que entende, que conhece bem a lei. E a gente sabe que essa palavra hoje ela é utilizada mais para advogado. Mas o que me chama a atenção é que este doutor da lei, esse certo homem, ele então interroga Jesus. E nessa interrogação ele faz uma pergunta, a gente já sabe qual é o motivo, é tentando provar, não que ele queira saber realmente a resposta, não que o coração dele estivesse realmente interessado na resposta, mas a ideia dele ali a princípio era pôr Jesus à prova. Então ele pergunta o seguinte: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ao ouvir essa pergunta e já conhecendo o que se passara no coração daquele homem, ele então vai respondê-lo com uma outra pergunta. Ele vai perguntar: o que a lei diz a esse respeito? Ou seja, o que a palavra, a Torá, diz a esse respeito? E qual é a sua interpretação? Ou seja, como lês? O que você entende a respeito disso aí? E é interessante que esse homem vai dar a interpretação dele. Para isso, ele vai se utilizar dos textos de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, a qual diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E também vai se utilizar do texto de Levíticos capítulo 19, verso 18. Na sua parte B vai dizer isso: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que a resposta deste homem, ela abrange, ela nos mostra o que tange o amor, o que tange a essência da lei. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus se volta a ele, após a resposta deste doutor da lei, e vai dizer: respondeste bem, ou seja, boa resposta. Mas a questão é o seguinte: vai, continua fazendo isso aí e viverás. Por conseguinte, a gente percebe aqui que, a princípio, Jesus desarma esse homem. Ele vem pronto, vem, por assim dizer, armado no sentido de tentar pegar Jesus, no sentido de tentar pôr Jesus à prova e testar, quem sabe, o conhecimento, ou até mesmo mostrar para aqueles que estavam ali que Jesus não era tão conhecedor assim da lei, e por fato dele ser o doutor da lei, esse homem seria mais. Mas a questão é que Jesus desarma esse homem. E agora desarmado, agora sem saber o que fazer, ele se volta a Jesus e, quem sabe, tentando ali se recompor e fazer e continuar com esse pensamento, esse intento que ele tinha, ele vai perguntar para Jesus: mas quem é o meu próximo? E a partir daí, gente, Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, que nós conhecemos muito bem, uma parábola muito pregada, ensinada, contada em diversas ocasiões. Mas é interessante que o que levou Jesus a contar esta parábola não for a princípio a primeira pergunta do homem de herdar a vida eterna, mas a segunda. E a segunda pergunta foi: quem é o meu próximo? É interessante que a resposta que esse homem havia dado antes,
diz que o que a lei dizia a respeito da vida eterna é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, tudo partia do amor. E quando esse homem me pergunta quem é o meu próximo, era a mesma coisa se ele estivesse perguntando, sim, tá, mas a quem eu devo amar? Ou seja, quem é o meu próximo? A quem eu devo, para com quem eu devo exercer o meu amor? E a partir daí, Jesus vai mostrar algumas coisas importantes, não só a esse homem, mas a todos que estavam ali ouvindo. E a primeira coisa que ele faz é contar a parábola do bom samaritano. Perceba o seguinte, gente: a parábola só é contada depois da segunda pergunta. Então, o que antecede a parábola é a pergunta do homem. E a pergunta é: quem é o meu próximo? Eu queria deixar, para a gente começar aqui, essa pergunta para a gente. Quem é o nosso próximo? Ou quem tem sido o nosso próximo? De que maneira nós estamos tratando as pessoas? Estamos só lidando com pessoas do nosso ciclo, no diz respeito a questões ligadas à área religiosa? Estamos só tratando com cristãos, protestantes, evangélicos? Ou nós também temos entendido que os nossos irmãos católicos e outros irmãos também, por assim dizer, são os nossos próximos? Embora a gente tenha grande divergência no que diz respeito à interpretação da Bíblia, e não é só uma questão teológica, tá? É uma questão também comportamental. Muitas às vezes leem a Bíblia e interpretam a seu modo e tentam viver dessa forma, mas o que a gente precisa entender é que essa parábola ela vem para quebrar um pouco essa questão. Jesus vai contar essa parábola, nós vamos falar um pouco sobre dela, para quebrar um pouco isso. A ideia dessa palavra não é, a princípio, religiosa, não está ligada, a princípio, a questões ligadas à religião, mas principalmente ao amor ao próximo, ao amor ao necessitado, o amor àquele que carece e precisa de nós. Então, nós precisamos entender, a princípio, quem tem sido o nosso próximo, ou de que maneira nós temos tratado essas pessoas. E para responder essa pergunta de quem é o nosso próximo, ou no caso deste homem, doutor da lei, quem seria o próximo dele, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Nesta parábola, Jesus diz que um certo homem, ele descia de Jerusalém com sentido Jericó. E no meio da estrada, ele foi pego de surpresa por assaltantes, salteadores, ladrões. Estes homens o pegaram, o espancaram, o despojaram e o deixaram ali no chão, quase que morto. E é interessante que enquanto ele ali agonizava, Jesus continua dizendo que passou um sacerdote, que também vinha de Jerusalém, sentido Jericó, o mesmo caminho, o mesmo trajeto que esse homem fazia, e ele viu este homem no chão e, a princípio, não esboçou nenhuma reação. Ele foi embora, deixando esse homem sofrendo ali, à beira da morte naquele caminho. Por conseguinte, passou também naquele momento, logo após ali, um levita, e esse levita fez a mesma coisa, ele procedeu da mesma forma como o sacerdote procedera. E, por conseguinte, logo após o levita, quem está passando é um samaritano. Jesus até vai dizer, mas, perceba isso no texto, mas um samaritano, que ia de viagem. É interessante que essas pessoas estavam ali passando, e esse samaritano, ele ia de viagem. E ele viu esse homem jogado ali ao chão, caído, sangrando, ferido. Ele parou, aproximou-se desse homem, se inclinou perante ele, cuidou, tratou as suas feridas com azeite, com vinho, atou as feridas, amarrou ali, prendeu, pôs esse homem sobre a sua cavalgadura, conduziu o mesmo a uma hospedagem, e nesta hospedagem passou a noite ao cuidar desse homem. E após a noite passada, logo pela manhã, ele foi ao dono da hospedagem e ele disse para esse homem, olha, está aqui, eu estou pagando pelo tempo que nós estamos aqui, e se porventura alguma coisa acontecer e você precisar que se gaste mais, algo seja gasto com esse homem, eu voltarei e quitarei toda a pendência, sanarei toda a questão que ficar ali ligada ainda a ele, toda a dívida que ainda restar desse homem, deixa por minha conta, eu vou pagar essa dívida. E após contar essa parábola, é interessante que Jesus, após terminar ali, ele se volta para o doutor da lei, fazendo também uma pergunta. Olha que coisa interessante. A parábola se inicia com uma pergunta. O homem pergunta a Jesus quem é o meu próximo, e ele conta a parábola. E assim que termina de contar, ele também já devolve, ele já retorna o homem também com uma pergunta. Porém, a pergunta é, ou seja, qual desses três homens, o que te parece? Qual desses três homens, qual dessas três pessoas foi o próximo daquele homem que havia sido apanhado ali e machucado pelos salteadores? Olha que coisa interessante. E este homem, doutor da lei, após ouvir essa parábola, ele vai responder da seguinte maneira: o que agiu ou o que usou de misericórdia para com ele. Após ouvir isso, após ouvir essa resposta, Jesus agora se volta novamente ao doutor da lei e diz, pois bem, faça desta maneira
proceda assim. Vá tu também, vai você também lá e faz a mesma coisa. Haja dessa maneira. E é interessante, gente, que esta é a parábola do bom samaritano. Mas para uma questão ligada à aula, né, que nós estamos trabalhando ali, eu gostaria de analisar alguns pontos, bem breves, bem rápido com vocês. O primeiro ponto que eu queria analisar é o seguinte: há muitas interpretações ligadas a essa parábola. Com o passar do tempo, foi inserido, foi adquirido ali, ou foi posta, por assim dizer, melhor dizendo, a esta parábola, uma série de interpretações. Muitas delas no sentido mais alegórico, ou seja, há pessoas que interpretaram Jerusalém como sendo o paraíso, o Éden, como Jericó sendo o que estava ali fora, o Éden. Há uns que interpretaram este homem da parábola que sofrera na mão dos salteadores como Adão, esses salteadores como o pecado que veio e o destituiu. Também interpretam este sacerdote como sendo toda a lei, o levita como sendo todo o sacrifício. Há quem interprete este samaritano como o próprio Jesus Cristo, chegando para salvar-nos, e quando ele vê ali, por assim dizer, esse homem, que é o Adão, ele salva esse homem, ele cura, ele ata as feridas dele, e ele aplica nele vinho e azeite. E muitos têm essa questão do vinho e o azeite como exemplos da alegria e da salvação. Né? E também há quem aplique essa questão do azeite ao Espírito Santo de Deus, né? Como uma tipologia, na simbologia do Espírito Santo. E a gente percebe e a gente vê que existe essa simbologia com relação ao Espírito Santo também, para o azeite, questões como essa na Bíblia. E há quem também coloque o dom da hospedagem como pastor, essa hospedagem como a igreja, as duas moedas como o Antigo e o Novo Testamento, o batismo e a Santa Ceia. Mas a questão, gente, é o princípio. Não que essas interpretações ou aplicações estejam por si só erradas. Não seria isso, eu não colocaria dessa forma. Mas é necessário que se entender que isso não cabe ao texto. Jesus não está, a princípio, querendo falar a esse respeito. Jesus não está utilizando esta parábola para falar acerca de Adão, da queda do homem, mas a questão, a princípio, que nós precisamos entender é que, quem sabe, se a gente for utilizar toda essa série de interpretações que é dada e aplicações que são dadas por muitas vezes pregadores, até professores, mas a gente possa, de repente, estar perdendo a essência da parábola e deixando de entender qual é o seu verdadeiro, melhor significado, o melhor sentido. Então eu colocaria como um conselho a você, professor, a você, aluno que está ali interagindo com o professor na sala da escola bíblica, que a princípio não estendesse essa parábola ou não a levasse para esse lado, para esse sentido, tentando, de certa forma, explicar ou aplicar, quem sabe ali, todos os elementos da parábola. O interessante é que a gente compreenda a seguinte questão: é o que Jesus quer passar por intermédio do texto, a princípio, da parábola, e não da série de locais que ele escolheu, como Jerusalém, como Jericó, essa questão. E o que nós vamos entender é o seguinte, então, gente, que a gente fuja um pouco dessa série de interpretações e aplicações alegóricas que é dada a esta parábola. E, partindo desse princípio, é bom que a gente entenda uma segunda questão. Quando a gente olha para a pergunta deste homem, lá no início, né, antes mesmo da parábola, ele perguntou o seguinte: o que farei? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A princípio, nós entendamos que não há nada hoje que a gente possa fazer para herdar a vida eterna. A melhor maneira de eu compreender essa pergunta, de eu entender e dar a ela uma resposta, é entendendo que não há nada mais que possa ser feito entre os homens para que alguém possa ser salvo. Tudo isso foi feito por Jesus. O que nos salva é o sacrifício vicário de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a certeza, é o penhor da nossa salvação. O que cabe a nós agora não é fazer algo no sentido de mérito, né? Buscar uma meritocracia, ou seja, buscar alguma coisa que eu possa fazer que me traga, me conduza à salvação. Mas o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer, ou quem ainda não tomou essa atitude, é entender que nós precisamos reconhecer que isso já foi feito. E como é que eu reconheço isso? Quando eu entrego a minha vida para Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, não há sacrifício mais a ser feito no que diz respeito à salvação. O sacrifício maior foi feito por Jesus. Então, a gente não faz nada para herdar a salvação. Já foi feito. O que nós fazemos é reconhecer que isso foi feito por Jesus e aceitar a Jesus como Salvador, uma espécie de reconhecimento disso. Entregar a vida, por conseguinte, por completo a Ele. Ok? E outro ponto agora eu queria analisar com vocês, também ainda no que diz respeito à pergunta desse homem, e a segunda pergunta: quem é o meu próximo? Né? Então, ou seja, a quem é que eu devo amar? Ou de quem eu devo ser amado? Então, essa pergunta, quem é meu próximo, ela aborda isso. Quem eu devo ajudar e quem é que deve me ajudar? Ou seja, a quem eu devo estender a mão e de quem esperar
uma mão estendida? Essa seria a pergunta. Outra coisa que eu quero analisar com vocês é a parábola em si. Como eu disse aqui, ela precisa ser analisada dentro dessas duas perguntas. Se você vê aí nos versículos que antecedem a parábola, o primeiro versículo que antecede a parábola, que é o verso de número 29, né, a gente vai perceber aí que ele está focado nessa linha da pergunta do homem. Ou seja, quem é o meu próximo? Então ele começa com uma pergunta. Aí a parábola está no meio ali, logo após essa pergunta. Quando termina a parábola, vem uma outra pergunta. Então precisa entender isso, que a parábola, ela é, a princípio, para responder a pergunta do homem, quem é o meu próximo, e a parábola também serve para entender como eu devo proceder com essa pessoa, ou seja, de quem eu também posso ser o próximo. Não esperar que alguém estenda a mão para mim só, não esperar que alguém me auxilie, não esperar só que alguém me ajude, mas que eu também preciso estender a mão a alguém, auxiliar alguém. Eu preciso ajudar alguém, ser o próximo de alguém. Ele começa perguntando: quem é meu próximo? E ele recebe, por fim, a pergunta, além de saber quem é o próximo, ele também descobre, através de Jesus, na parábola, que ele deve ser o próximo de alguém. Ele deve também ajudar alguém que carece, ajudar alguém que perece, ajudar alguém que necessita. Tá? Nós vamos entender isso. Às vezes estamos tão preocupados em ser ajudados, sermos auxiliados, pedimos ajuda, buscamos por ajuda, clamamos ao próprio Deus, mas a pergunta também é: a quem nós estamos ajudando? A quem a nossa mão está sendo estendida? Nós estamos auxiliando pessoas que carecem, que precisam de nós, e esta parábola ela vem trazer-nos para esse ponto, ok? Então vamos trabalhar um pouquinho rapidamente agora, para fechar um pouco aí, essa questão da parábola. Então vamos analisar. A princípio, Jesus vai dizer que havia um certo homem, e aí, notem que Jesus não dá características concernentes a esse homem. Ele não fala a localidade que ele era, só diz que ele veio, ele vinha, né, nos casos, ele saiu de Jerusalém. O que nos dá a entender, a princípio, que era um judeu. E isso já é de grande relevância para que a gente possa compreender a parábola. Então, um homem que deixou Jerusalém. Mas não sabemos o cargo, o posto, ou seja, o status desse homem. Se pobre, se rico, se sacerdote também, se levita, não sei, se camponês, o que esse homem era, não sabemos. Só sabemos que era um homem que habitava Jerusalém e ele vai em direção a Jericó. E no meio do caminho, ele é tomado de assalto, perde tudo que tem, tudo que ele tem de valor é tomado, é levado, ele fica ali à beira da morte. Jesus vai dizer também que passa agora um homem próximo a ele, e esse homem é um sacerdote, ou seja, um intercessor. Sabemos que a função do sacerdote era interceder, era ser uma espécie de representante, né, que ficava ali entre o homem e Deus e o homem. Ou seja, era alguém que representava o homem perante Deus, era quem levava a súplica da nação de Israel, do povo de Israel, por conseguinte, a Deus. E esse representante dos homens se depara com um homem que está caído, está ao chão, está carecendo, está necessitando, e o que ele vai fazer? Nada. Ele não estende a mão. E é interessante que após ele vem um levita, e esse levita passa, e da mesma maneira, não era ele um representante como era, por conseguinte, no nível do sacerdote, mas era alguém que trabalhava no templo, era alguém que exercia uma função também direcionada a esse ponto. Ele auxiliava o sacerdócio, por assim dizer. E é interessante que ele tinha até, às vezes, mais contato com o povo do que o próprio sacerdote. Ele recebia, por assim dizer, algumas ofertas que eram levadas a ele, era ele quem ornamentava, era ele quem cuidava do altar. Então, muitas das coisas ali concernentes a essa questão ritualística estavam ligadas ao levita. Então, era um homem aqui que eu posso colocar como de Deus e, ao mesmo tempo, também do povo. Só que esse homem vê alguém caído e faz a mesma coisa que o primeiro, o sacerdote. Ele não ajuda, ele não estende a mão, ele não auxilia essa pessoa. Ele passa de largo, ele passa direto. Mas Jesus vai continuar dizendo o seguinte: mas, indo de viagem, um samaritano. Perceba uma coisa, gente. É claro que a gente não teria tempo hábil de explicar tudo isso aqui, é algo breve, mas a tendência para você, professor, é que, se possível for, se houver tempo na sua aula, explique aos seus alunos essa divergência que havia entre os samaritanos e os judeus. Para que você tenha uma melhor compreensão a esse respeito, vá até o capítulo de 17 do livro de 2 Reis. Isso, 2 Reis, capítulo 17, aborda esse tema, fala a respeito de Sargão, rei da Síria, que invadiu o reino do norte, Samaria, por conseguinte, levou ali algumas pessoas cativas. A gente vai entender melhor essa questão aí, ok? Ele colocou um povo dele ali, nasceu uma mescla, um povo mestiço, e isso já trouxe um certo problema entre o sul, né, Judá, e entre o norte, e por conseguinte o centro, que é Samaria. A primeira instância seria isso. O que ocasionou, a princípio, toda essa guerra foi essa mudança, essa mescla, né? Essa mescla entre sírios e samaritanos, por conseguinte, entre sírios e israelitas, na qual dessa junção saíram os samaritanos, ok?
E para que você possa reforçar isso também, é bom que você dê uma lida no livro de Neemias, porque em Neemias ele narra algo interessante, que quando Neemias estava tentando reedificar os muros de Jerusalém, foram os samaritanos, justamente os samaritanos, que tentaram impedir isso. Sanbalate, Tobias, a gente vai perceber que esses homens eram samaritanos, eles tentaram impedir a obra, e isso também acabou causando ali uma espécie de rixa, né? Aumentou ainda mais o problema. Há também dados históricos, né, que vão dizer para a gente que havia prisioneiros em Judá, ou seja, fugitivos, né, homens com problema na justiça em Judá, que para não serem presos e não ficarem ali em Judá, em Jerusalém, por conseguinte, no sul, eles fugiam em direção ao norte e recebiam dos samaritanos guarida, ou seja, prisioneiros judeus que ficavam escondidos, recebiam auxílio dos samaritanos. E isso também causou uma grande dissensão entre eles aí. Fora o fato de também os samaritanos terem erguido no Monte Gerizim um templo, né? Eles fizeram um templo, já havendo o templo em Jerusalém, o templo de Deus, a casa de Deus, eles também ergueram para si próprios um templo e meio que interpretaram a seu modo as escrituras. Então tudo isso aí gerou uma espécie de problema, né, atrito entre judeus e samaritanos. É bom que, caso você tenha tempo, você consiga até explicar melhor esse ponto aí. Basta analisar as referências bíblicas para ter uma melhor compreensão. Mas, voltando aqui à parábola do bom samaritano, nós percebemos que este samaritano, ele chegou, se aproximou desse homem, e ele, mais que depressa, deu a esse homem cuidados, ou seja, ele cuidou deste homem. E eu queria analisar outro ponto com vocês aqui também para aplicação nessa parábola. Eu não posso dizer, porque o texto não me deixa dizer isso, que, quem sabe, o sacerdote não sentiu nada, não teve misericórdia nem compaixão, não sentiu alguma coisa quando viu aquilo. Automaticamente ele entende que sim. A mesma coisa eu quero crer o levita também, quando viu aquela cena tão triste, tão drástica, o coração apertou, doeu. Mas o problema é que o sacerdote viu, quem sabe sentiu, nada fez. O levita viu, quem sabe também sentiu, mas nada fez. Mas a questão é que o samaritano não só viu, não só sentiu, como desceu da sua cavalgadura e passou a partir dali a ajudar aquele homem que estava no chão. Então, outra coisa que Jesus quer ensinar-nos através dessa parábola, gente, é que não basta sentir piedade, misericórdia, dó, ou qualquer tipo de sentimento com alguém. Não basta chorar só com quem está chorando. É necessário entender que se nós temos recursos para ajudar essa pessoa, nós precisamos ajudar. Se nós sabemos de alguém que está próximo a nós, que por muitas vezes precisa de ajuda, quem sabe um alimento, remédio, até mesmo uma palavra, uma oração, carinho, alguém que nós possamos emprestar o nosso tempo a eles, o nosso ouvido para ouvir as lamúrias dessa pessoa, né, estar junto com ela ali em oração, dobrando o joelho com ela, nós precisamos fazer isso. É interessante que o samaritano ele parou tudo que estava fazendo. Não sei, Jesus não especificou o motivo da viagem, porque era uma parábola, mas a ideia é que Jesus quis mostrar que a partir dali ele esqueceu tudo o que ia fazer e passou a partir dali a dedicar-se por completo ao homem que estava ao chão. Olha que coisa importante, coisa interessante. Lembrando, gente, que eu não posso me esquecer que o sacerdote está retornando do templo, ele está vindo de Jerusalém para Jericó. O levita está retornando, então eles já haviam exercido o seu trabalho no templo. O sacerdote já havia oferecido ali as ofertas, né, os holocaustos, essa coisa toda, manjares e pacífica, todas as ofertas. Por conseguinte, o levita também já havia realizado todo o seu trabalho, eles estavam agora retornando, quem sabe para casa, quem sabe residiam em Jericó, porque a gente sabe que de Jericó a Jerusalém são cerca de 25 quilômetros, e a distância que geralmente muitos sacerdotes ali moravam, né, viviam ali perto, porque era a distância tida como distância mínima, para que alguém fosse obrigado a comparecer ao templo, nas festas, né, chamadas Shalosh Regalim, perdão, que são as festas. Então, o que acontece nesse período aí? Eles já haviam feito o que tinham que fazer. Não sei o que haviam feito, mas já tinham feito. Então, estão voltando para casa. Então, se eles, porventura, parassem e aquele homem estivesse, suponhamos que estivesse morto, e eles parassem para atendê-lo e tocando nele descobrissem que ele estava morto, a gente sabe que, por serem sacerdote e levita, eles estariam cerimonialmente impuros. Mas esse período de impureza cerimonial duraria no máximo 7 dias. Eles se lavariam, evitariam ao máximo ter contato com outras pessoas e tocar em certos objetos, mas após o período de 7 dias isso passaria. E eles já tinham voltado do seu serviço, estariam em casa, passando o período de 7 dias, se curando, ou melhor dizendo, passando esse período, esse caso, é lógico, se esse homem estivesse morto, né, como eu disse. Então eles, na preocupação de que esse homem estivesse morto, não tocaram.
Ou seja, mais preocupados com o seu ritual, mais preocupados com a questões ligadas à lei, ao legalismo, acabaram não parando para auxiliar esse homem. E quantas vezes a gente faz isso? Eles estão com muita pressa para voltar para casa do trabalho, aquela correria toda do dia a dia, cansado. A gente não para conversar com ninguém, para atender ninguém. Às vezes o telefone toca, pessoas que precisam de uma oração, estão buscando o nosso auxílio, a nossa ajuda. A gente não tem tempo para falar com essas pessoas, para atendê-las, para ouvi-las. Estamos tão preocupados em descansar do nosso labor, do nosso dia, do nosso cansaço, que às vezes não temos tempo para nada. Às vezes, em casa também, pessoas que precisam da gente, filho, esposa, a gente não tem tempo para auxiliar um filho no dever de casa, para conversar ou para ouvir o que a esposa tem a nos dizer. Não temos tempo, de repente, para um vizinho que, quem sabe, precisa da nossa ajuda. Eu estou falando aqui no ciclo fechado, mas a ideia da parábola é um ciclo aberto. Tá? Estou usando textos e termos aqui, mas a ideia é que possa ser qualquer um. No caminho, no percurso do trabalho, alguém no ônibus, alguém na rua, ou seja, possa ser que haja alguém, quando estamos retornando para casa, como esses dois homens estavam, precisando de nós, a gente acaba não parando para ajudar. Acaba mais preocupado com o nosso descanso, né, o fato de chegar em casa e sentar ali, estar tranquilo, e mais preocupado com isso que ajudar as pessoas. Olha que coisa interessante. Mas o samaritano não. Ele parou e ele ajudou. Lembrando, né, que a gente já falou sobre isso, por haver essa rixa entre os judeus e os samaritanos, imagina como estava a mente agora desse doutor da lei. Quando Jesus falou sobre o samaritano, eu acho que ele se coçou ali, eu acho que ele parou, tremeu ali na base, por Jesus ter citado que, na verdade, quem parou para ajudar foi o samaritano. Então, uma coisa que eu também não posso me esquecer, gente. Nós estamos no capítulo 10, né, como eu disse, versos 25 ao verso 30. Mas se você voltar um pouquinho lá atrás, se você retornar um pouco, no capítulo 9, a partir do verso 51 ao 56, há algo interessante ali também. O texto vai dizer para a gente, no capítulo 9, verso 51 em diante, que Jesus, sabendo já e aproximando o tempo da sua ascensão, ele queria ir a Jerusalém. E para isso, era necessário que ele passasse um lugar em Samaria. Então ele desejou estar ali em Samaria, acampar por ali, passar a noite ali. Mas o texto vai dizer que os samaritanos, olhando para ele, vendo na sua face como era que alguém que ia em direção a Jerusalém, não receberam, não deixaram Jesus ficar ali. Ou seja, Jesus meio que foi expulso do meio dos samaritanos que ali estavam. Por causa disso, dois dos seus discípulos, Tiago e João, disseram: Jesus, mestre, o senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu, como fez Elias, e caia sobre esse povo aí, esse samaritano, para que queime e mate todos esses samaritanos? Olha que coisa interessante, gente. Um capítulo antes da parábola do bom samaritano, no capítulo anterior, capítulo 9, a gente já vê Tiago e João, dois discípulos de Jesus, já querendo orar para que fogo caísse sobre os samaritanos. Ou seja, os samaritanos tratando, por assim dizer, né, Jesus, tratando mal a Jesus, não receberam a Jesus. Mas mesmo assim, Jesus agora está mostrando o amor. O fato de que, embora aqueles samaritanos ali que não receberam, por assim dizer, o trataram mal, isso não quer dizer que todos os samaritanos ou que todas as pessoas ali o tratariam da mesma maneira. É Jesus nos ensinando a entender isso, a analisar esse ponto. E eu imagino agora Tiago e João, quando Jesus chegou também nessa parte, porque havia acontecido aquilo com eles no capítulo anterior, agora eles estão assentados ouvindo Jesus falar a parábola, e Jesus fala do samaritano que é bom. Gente, imagina o pensamento de Tiago e João. Há um tempo atrás, há horas atrás, um momento atrás, nós queríamos matar os samaritanos, queríamos que Deus descesse fogo do céu contra eles, e agora estamos aqui ouvindo isso. Imagina que tapa de luva não foi isso. Imagina como ficou o coração, a mente de Tiago e João. Então, às vezes é assim, gente. Nós, como servos de Deus, estamos preocupados com pessoas que às vezes a gente acha que nos tratou mal, ou deveríamos ter sido tratados melhor. A gente, às vezes, acaba tratando certas pessoas também de uma forma ruim, né, tratando mal, por causa disso. Mas Jesus nos ensina, através dessa palavra, também esse ponto. Esse ponto também é importante. Ou seja, se pessoas te fizeram mal, Deus também usará pessoas para te fazer bem. Então não se preocupe com isso. É bom que se entenda, que se analise essas questões. Não dá para se decepcionar com todo mundo, às vezes virar a cara para todos. Quem sabe eu estou falando para alguém aí que está passando uma dificuldade na família, com um parente, um ente querido, alguém no trabalho, alguém te decepcionou, te magoou, não sei, um namoro, um noivado, independente da situação. Se alguém te decepcionou, se um ser humano te magoou, Deus vai usar outro ser humano ou outros para trabalhar no teu coração, para te fazer entender que nós devemos amar as pessoas, independente do que elas nos façam, do que elas podem vir a fazer conosco, ok? E analisando ainda, fechando já essa parábola, a gente percebe outra coisa bem interessante aí. Então, além de Jesus falar a questão do samaritano, ele vai dizer que esse samaritano ajudou este homem que estava perecendo, carecendo.
E é importante entender que quando ele vai terminar a parábola, gente, ele vai terminar, eu já disse isso, só fechando aqui, frisando, ele vai terminar com uma pergunta. E qual é a pergunta? E é aí que a gente deve ficar atento à interpretação dessa parábola. É agora, é aqui que começa a se compreender a interpretação dela. A pergunta de Jesus para esse homem, para esse doutor da lei, foi a seguinte: qual desses três foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Perceba que Jesus não pergunta se o doutor da lei compreendeu o que seria o vinho, o que seria o azeite, se é um símbolo. Ele não perguntou isso. Compreenda que ele não perguntou: você sabe onde é a hospedagem? Você sabia que a hospedagem é isso e aquilo? Ele não perguntou quem era também o hospedeiro. Ele não perguntou sobre a estrada, né, já supondo que esse homem já conhecia essa estrada por morar ali. Ele não perguntou se o doutor da lei estava compreendendo, analisando que esse homem fosse Adão ou qualquer outro. Mas é interessante que ele pergunta: qual desses três usou de misericórdia? Foi misericordioso, ou seja, foi o próximo, melhor dizendo. Qual desses três foi o próximo, melhor dizendo, perdão. Qual desses três foi o próximo desse homem, que era a ideia da pergunta aí. Então, o que vai acontecer aqui? Nós precisamos olhar para essa parábola compreendendo isso, gente. Olhar para essas três pessoas em específico na parábola. A primeira delas, o sacerdote. A segunda, o levita. E a terceira pessoa, o samaritano. E tentar entender em que sentido Jesus está falando conosco agora. Ou seja, quem nós somos nessa parábola? Né? Porque às vezes nós somos um homem que caiu na mão dos salteadores. Às vezes a gente sofre, passa problemas, dificuldades. Às vezes a gente tem muitos recursos e os recursos não são tirados. A gente perde muita coisa. A vida ela dá voltas e a gente nem sempre está do mesmo jeito. Possa vir a acontecer da gente estar futuramente carecendo, necessitando de ajuda. Então, neste momento, Deus levanta um samaritano aí, ou levanta alguém que pode nos auxiliar, estender a mão. Mas e quando nós estamos do lado oposto? E quando alguém precisa de nós estamos agindo como um samaritano, nós estamos colocando no lugar desse samaritano. Então, para que eu me coloque no lugar do samaritano e ajude alguém, eu preciso também me colocar no lugar do homem que precisava de ajuda. Entender que quando eu precisar, Deus levantará alguém. E que quando alguém precisar, eu serei essa pessoa levantada por Deus. Eu posso ser essa pessoa levantada por Deus para ajudar outra pessoa. Né? Embora, dependente dos recursos que você tem, meu querido, mesmo que seus recursos sejam parcos, mesmo que você não tenha uma situação financeira boa, mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente pode emprestar um tempo, emprestar o coração, falar com a pessoa, orar. Um pão a gente pode comer junto. Se eu não posso dar um pão inteiro a alguém, eu posso partir esse pão ao meio, dar à pessoa metade, comer a outra. A gente pode juntos, sobreviver juntos, viver juntos. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso entender o meu próximo. Eu preciso estar pronto a ajudar, a ter o coração aberto para as pessoas. É isso que Jesus quer ensinar-nos nessa parábola. Esta é a lição maior desta parábola. Não é, como eu já disse, uma lição só espiritual, mas também é uma lição de amor. A gente percebe e vê por diversas vezes que esta parábola hoje é um símbolo muito grande da filantropia, ela está ligada à ajuda, ao auxílio. A gente vê aí casas de recuperação, hospitais, né, casas de assistência, aí, orfanatos, por assim dizer, e recebe esse nome. Por quê? Porque o que Jesus quis mostrar é isso, que o amor ao próximo excede questões regionais, excede questões culturais, excede questões religiosas. Ok? O amor ao próximo excede tudo isso. Amar ao próximo é entender que eu preciso ajudar alguém que precisa de mim, que carece da minha ajuda, assim como eu tenho certeza que Deus é poderoso para levantar alguém, independente se essa pessoa seja ou não cristã. E por fim, né, para fechar agora sim a parábola, é bom que a gente entenda o finalzinho dela, que diz o seguinte: após Jesus perguntar, ele disse assim para o homem: qual desses três? Qual dessas três pessoas? Então, professor, foque nas três pessoas. Esqueça um pouco os elementos: vinho, azeite, hospedaria, denários, dinheiro, dois dinheiros. Tá? Foque nas pessoas da parábola. O que Jesus fez isso. Ele disse: qual dessas três foi o próximo? Então ele já deu a nós a direção a se trabalhar com essa parábola, ok? E no final, após ele perguntar, o homem queria, até por assim dizer, responder da maneira correta, mas não conseguia. O preconceito, a barreira entre judeus e samaritanos, o preconceito religioso, a questão cultural, não deixou esse homem pronunciar a palavra samaritano. Então o que ele falou? Aquele que agiu de misericórdia para com ele.
Foi a resposta dele. Tudo isso para não dizer o samaritano. E é interessante que Jesus olha para ele e diz: então, vai e faze da mesma maneira. E eu queria fechar com isso aqui, gente, com a frase, a última frase dita por Jesus. Repare que Jesus não disse: vai e sinta da mesma maneira. Vá, né, e sinta o que esse. Não, ele diz: vai e faz ação. O que essa parábola quer nos ensinar é que é necessário transformarmos sentimentos em atitudes. Ok? São lindos os sentimentos, são maravilhosos, são tremendos, mas esses sentimentos precisam gerar em nós atitudes. Não dá para ficar a vida toda com um prato de comida de todo tamanho, 2 quilos de comida na mão, no prato, assistindo um documentário relacionado à África, ou até mesmo aqui no Brasil, pessoas que estão com fome, e ficar dizendo: poxa, quanta gente morrendo de fome, quanta gente morrendo de fome, quando muitas vezes eu posso ser alguém que pode estar ajudando essas pessoas. Né? Eu não diria, não sei como a gente faria em visitar outras nações. Há trabalhos missionários, é a melhor coisa a se fazer, então, nesse sentido, gente, seria até melhor dizendo, né, trabalhos missionários, obras missionárias, né, que você pode estar ajudando instituições de caridade. Mas também nós podemos ajudar pessoas que estão próximas a nós. Às vezes a nossa igreja, a famosa campanha do quilo, você pode estar pegando alimento, colocando na caixinha ali, falando com o pastor, quem é responsável: olha, gente, eu trouxe aqui algo para ajudar alguém. Um cobertor, uma espécie de jaqueta, blusa, algo para o frio, quando o frio vem. Há tempos de enchente, às vezes a chuva, né, enxurrada vem, as pessoas perdem tudo que tem. E às vezes a gente tem em casa, encostado num canto, sobrando até mais, muito, e a gente acaba não ajudando ninguém. Então, a ideia desta parábola é essa, gente. O sentimento é lindo, o sentimento é maravilhoso. Mas de nada vale esse sentimento se ele não se tornar uma atitude. Então, que nós, através dessa parábola, dessa aula maravilhosa, que nós possamos fazer com que os nossos alunos entendam, que principalmente nós, né, estamos ensinando, mas pregando a nós primeiro, possamos entender que nossos sentimentos de amor precisam refletir em atitudes, serem transformados dia e noite em atitudes para com todos aqueles que carecem e precisam. Amém? Essa aí, né, foi a nossa aula, número 8, como disse, um pouquinho menor, em breve. Peço e oro a Deus que o Espírito Santo aí possa falar melhor ao seu coração. Que Deus, né, te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.